Narrativa. A narrativa da HQ normalmente, lembra sempre que essas regras não são fixas, são só regras que a gente se baseia para começar. Depois dá para você cair fora de algumas delas. Normalmente a gente tem 4 tipos de narrativa, que são as narrativas mais básicas, tá? Primeira narrativa é onde você vai focar no cenário. Tem que virar a caneta assim. Cenário. Tá bom? Dá pra ver o cenário. Então, quando você foca no cenário, normalmente os personagens ou eles são inexistentes ou são pequenininhos, são ali, não são muito significativos. Então, vamos fazer aqui uma rua, botar uns prédios, tudo em perspectiva, assim, ó. Vamos virar a rua pra lá, a rua vai sumir, aqui tem mais prédios. Aqui vamos colocar até outra rua que entra aqui, então apaga ali. Enfim, faz ali o cenário que bem entender. Esquece de dar ali as perspectivas para ficar legal, né? Então, primeiro foco, dificilmente vai ter um personagem. Pode ser que tenha, vamos botar de novo o Homem-Aranha aqui. Ah, tá preso pela cabeça só porque eu quis. Então, foco no cenário normalmente ou não tem personagem ou o personagem está muito pequeno. Normalmente, foco no cenário a gente utiliza no começo das histórias em quadrinho, lá na primeira página, no primeiro quadro, mas também ela pode ser utilizada no meio do gibi para mostrar que o cenário mudou, ou seja, nós estávamos de repente nesse cenário urbano e de repente mais para frente ali virou inferno. Aí você põe aqui as fronteiras do inferno, você põe essa lava, aí ficou vermelho. Então, toda vez que você trocar de cenário e quiser apresentar um cenário novo para o leitor, esse é o tipo de quadrinho que a gente faz, que é o quadrinho com foco em cenário. Depois tem mais 2 quadros de narrativa, inclusive eu vou fazer ele aqui embaixo, para ficar um do lado do outro, tá? Esses 2 quadros pode ser focado, vira, na ação, ou pode ser focado na emoção. Então, como eu estou falando aqui de uma invasão de um lunático na Terra, tá? Foco na ação. Foco na ação, normalmente a expressão ela é corporal, beleza? Você tem aqui um marciano. Esse marciano ele é baixinho. O joelho até ficou muito baixo. Então, ele é baixinho, mas ele tem uma postura boa e ele quer rendas e terráqueos. E aqui a gente tem aqui um humano, vamos fazer ele aqui, ó, um pouquinho mais adulto, que ele tá, opa, barriga até um pouco mais aqui, corpo pra cá. E esse humano, ele está rachando de rir, achando que esse marciano aqui é uma criança fantasiada. Então, por mais que o cara esteja apontando ali uma arma, não tem muita eficiência, né? Rendam-se terráqueos. Eita. Que é horroroso, mas você entendeu, né? Então, normalmente esse tipo de foco, quando você vê muito mais o corpo do que a expressão, a gente fala que é focado na ação. Esse quadro você usa quando, obviamente, está acontecendo uma ação, né? Quando tem a aventura, quando a dinâmica do corpo é muito mais importante que a dinâmica facial. E tem também o foco que a gente dá
né? Na mesma narrativa, ação e emoção, você pode fazer a mesma cena, só que colocando ali a expressão do rosto. Ou seja, agora a gente vai usar uma expressão muito mais ampliada, porque o foco em questão aqui seria na expressão do rosto. Vamos botar topete aqui nele para você saber que é o mesmo cara. Então o cara tá rindo aqui e o marciano, obviamente, né? Não gostou muito não. Então, normalmente quando a gente fala muito de emoção, é quando a gente dá o famoso zoom. Beleza? A gente normalmente pega essa parte aqui, ó, do peito pra cima, ou só o rosto, que é o quadrinho com foco na emoção dos personagens, ou seja, o emocional deles é mais importante facial do que corporal. Então, na ação, expressão corporal, na emoção, expressão é facial. E tem aqui o famoso geral. O geral, pode virar de novo. Que também ele pode ser uma metáfora. Qualquer quadro que não seja cenário, ação, emoção é um quadro geral, é um quadro menos usado. Ele pode ser um quadro metafórico, por exemplo, assim, o mais usado que você vê nas histórias em quadrinho é a vela que se apaga. Que você vê um casal ali conversando, lá no fundo. Isso aqui é muito usado, tá? Você vai achar trocentos exemplos. Eles, ó, conversando, os dois meio tristes ali, os dois se abraçando. Aí aqui no plano da frente, a famosa vela que se apaga. Isso aqui é praxe, cara. Todo mundo já usou a famosa velhinha se apagando pra falar de término de relacionamento, tá? Então, você pode usar uma metáfora aqui na frente para expressar o sentimento que está ocorrendo com seus personagens lá no fundo. Pôr do sol, sabe? Mas normalmente é a famosa pôr do sol, vela que se apaga, ou vela que se apaga, ou pôr do sol. Tá, você pode ter outras metáforas aí, mas essas são as mais usadas. Acho que 90% dos quadros de metáfora ou é pôr do sol, ou é alguma coisa se apagando. Então, você saber a hora certa de usar esses quadros é muito importante. Você usando de maneira correta ali pode ficar muito genial, principalmente se você souber sair um pouco do padrão e criar em cima desse padrão algo inusitado, algo novo. Vai ficar bem legal, vai ficar bem divertido ali de se trabalhar. Lembra assim, toda vez que você fizer algo padronizado, tenta deixar algo com a tua cara, algo diferente. Tenta deixar esse quadro mais inovador, porque assim, esses clichêzinhos aqui não tem como fugir. A maioria das histórias vai ter um momento da história, ou talvez a história inteira, que seja baseada em clichê. Eu mesmo tenho uma história em quadrinho, que ela é toda clichê, ela é toda baseada num cenário policial, com um investigador muito clichê, um policial muito clichê. E para essas clichêsices não ficar muito clichê, eu tive que colocar umas coisitas a mais ali que ninguém esperava, e os plot twist que eles chamam ali aparecem, e a narrativa ela é bem quadradona, porque a minha ideia foi fazer realmente bem dentro do padrão de narrativa do detetive americanizado ali, apesar de se passar em Campinas, aqui em São Paulo. Ela tem uma narrativa bem americana, os quadros são bem americanos, os personagens são bem americanos. O famoso detetive fumante com chapéu e carro velho, e tem paixão pelo carro velho. Então, apesar de eu criei uma história toda padrão para narrar algo que é completamente inusitado, algo que é completamente diferente. Então, no oposto também você pode fazer. Você pode usar um jeito padrão
um jeito clichê de se narrar uma história que você sabe que as pessoas vão se surpreender, vão achar. Então você quer enganar as pessoas. Ah, elas vão começar a ler, vão falar, adoro essas histórias de detetive, vou ler porque eu curto. E de repente você vê que isso aí vai saindo desse clichê, mas a narrativa ela continua a mesma. Então dá para se usar isso. E também dá para se usar o oposto. Ao invés de você pegar uma história inusitada e colocar conceitos clichês, dá para você pegar uma história completamente clichê e ela não ficar igual às outras quando você começa a fazer desenho e uma leitura inusitada para ela, entendeu? Então vai muito da tua criatividade ali, de saber misturar o clichê com o original, e é isso que vai fazer o quê? Vai trazer um destaque para tua história em quadrinho. Eu acho que o básico tá aí, básico 1. Amanhã eu vou gravar para você um básico 2, que aí você vai precisar saber um pouco desses conceitos que é do básico 1, porque eu vou usar bastante desses termos aí, é bom você conhecer. Então amanhã eu gravo mais.